Agora, nós vamos fazer o preenchimento da competência 4, que ela tem 6 situações, começando com a 19, terminando com a 24. Na questão 19, você tem aqui como enunciado caracterizar as atividades econômicas desenvolvidas na minha cidade. Aqui você vai escrever, exemplificando e identificando os tipos de atividades econômicas que tem na sua cidade. Na minha cidade tem a atividade econômica da venda de artesanato. Na minha cidade tem as feiras livres, lojas. Então, você vai escrevendo aí os tipos de atividades econômicas que a gente encontra na sua cidade. A criação de bode, o plantio de feijão. Na 20, compreender como o trabalho contribui para o desenvolvimento do meio em que vive. Aqui você vai escrever como o trabalho, ou seja, os meios de produção da sua cidade favorecem o desenvolvimento dessa cidade. Uma cidade que não tem indústrias, como é o desenvolvimento dela? A cidade que não tem comércio, como é o desenvolvimento dela? E a cidade que vai ter um grande número de indústrias, como será esse desenvolvimento? Então, você vai escrever aí o desenvolvimento de um lugar por meio do trabalho que lá existe. 21. Reconhecer as principais mudanças no meu ambiente de trabalho relacionadas ao uso das tecnologias e as condições de trabalho. Nessa 21, você vai falar sobre o uso da tecnologia dentro do seu trabalho. Como era, um exemplo, como era produzido antes dos sapatos e atualmente, o que foi que mudou nessa produção de sapatos? Como eram as fábricas antes e como elas estão na atualidade. 22. Compreender o significado de consumismo. Nessa 22, você vai escrever aí o que é que você entende por consumismo. Existem duas definições. Uma definição para consumo e uma definição para consumismo. Então, consumo é quando eu compro aquilo que eu necessito de forma consciente. Consumismo é quando eu compro exageradamente, sem ter consciência daquilo que eu estou comprando. Então, você vai explicar aqui o que é consumismo. Aquilo que é comprado em exagero, então você vai dar esses exemplos de como esse consumismo acontece no seu lugar. Ou, se você é um consumista, você pode escrever, conhece alguém, ou dar exemplo de como as pessoas agem dentro do consumismo. 23. Perceber o consumismo como um meio de movimentar a economia local. Mas a senhora acabou de dizer que consumismo é consumir em exagero. Sim, muitas vezes consumir sem necessidade. Mas isso movimenta a economia local? Ora, se eu vou na rua e eu não preciso lá de um controle, e tem um vendedor de controle lá no meio da rua e eu compro, eu estou ali favorecendo a economia do lugar, eu estou movimentando, sim. Por quê? Porque mesmo comprando sem precisar, eu estou gerando um lucro ou um capital para alguém. Eu estou ali pagando um dinheiro por aquilo que eu não precisava, e aquele dinheiro vai circular. Então, pelo consumismo, você também vai ter no seu lugar uma circulação do capital. 24, para a gente concluir a competência 4 e o instrumental, ela diz o seguinte: relacionar o consumo inconsciente à poluição do meu espaço de convivência. O consumo inconsciente, ele é voltado para essa questão do consumismo. Então, se eu compro muito de forma inconsciente, se eu preciso de um par de sapato e eu compro 5, eu estou consumindo de forma inconsciente. Porém, isso vai gerar uma poluição no meu espaço. Por que ele vai gerar poluição?
Porque eu vou produzir mais. Para produzir mais, a gente polui o meio ambiente e eu vou estar gerando cada vez mais lixo. Se eu gero lixo, de certo modo, também eu estou poluindo o espaço onde eu vivo. Então, quanto mais eu compro, mais eu vou poluir, porque vai estar produzindo mais, como também vai estar gerando muito lixo. Assim, a gente conclui o instrumental de Ciências Humanas do ensino fundamental.